A 7 de setembro de 2025, o planeta inteiro observou a Lua desaparecer na sombra da Terra. Mas o que realmente deixou os entusiastas da astronomia boquiabertos aconteceu logo a seguir. O firmamento explodiu num verde neon que se estendia de um horizonte ao outro. Astrônomos amadores registraram um cometa azul gelo a riscar o céu, que de forma inexplicável se transformou num brilho esmeralda intenso, e essa tonalidade persistiu na noite mesmo depois de o eclipse terminar. Os fóruns online entraram em polvorosa enquanto os especialistas corriam em busca de explicações. Foi nessa noite que o 3º Atlas surgiu. O nosso terceiro visitante interestelar, a acelerar para além de Marte a 98 km por segundo, transportando enigmas para os quais nenhum telescópio terrestre estava preparado. Por que motivo um cometa oriundo de outro sistema estelar tingiria os nossos céus com uma cor que a ciência ainda não consegue decifrar por completo? Algumas horas após o eclipse, as primeiras fotografias começaram a chegar de telescópios caseiros em Buenos Aires, Nairobi e nos arredores de Lisboa. Nas imagens brutas, um rasto azul pálido cortava o céu escurecido, com o tom a intensificar-se num verde saturado que se recusava a desvanecer, mesmo quando a Lua emergiu da sombra terrestre. Em São Paulo, um estudante com uma DSLR emprestada capturou a mutação de cor numa série de exposições de 10 segundos. Os carimbos temporais fixados às 0318 UTC coincidiam com um pico abrupto nas conversas dos amadores. Nunca vi esse tom de verde a perdurar após o eclipse. A cor, a velocidade, gritam que não é de origem local. Em Cidade do Cabo, um engenheiro reformado registrou o movimento angular do objeto através de um newtoninha de 6 polegadas, detectando uma rapidez tal que, em meros minutos entre disparos, se via um deslocamento evidente face ao fundo estelar. O movimento aparente do cometa, quase 1/4 de grau por hora, contrariava todas as previsões para qualquer visitante conhecido do Sistema Solar. Por toda a Europa, os observadores trocavam observações sobre o brilho esmeralda duradouro, debatendo filtros e calibrações, mas os dados crus contavam a mesma narrativa. O verde manteve-se, resistindo às luzes urbanas ou ao reaparecimento da Lua. Nas horas seguintes, as discussões nos fóruns incharam com envios de fotos, imagens empilhadas, traços espectrais e esboços à mão. Os metadados fluíam coordenadas, durações de exposição, bandas de filtro. Um professor no interior da Turquia partilhou um lapso de tempo que registrava a transição de cor quadro a quadro, ao passo que um clube de escola secundária em Marrocos calculou o deslocamento posicional do cometa relativamente às estrelas de fundo, confirmando o seu ritmo alucinante. Ao amanhecer, as provas eram globais e inegáveis. A cor e a velocidade do objeto não se assemelhavam a nenhum cometa na memória viva. As redes de amadores, tipicamente lentas a consensos, uniram-se numa só certeza. Não se tratava de um visitante comum. Os profissionais do mundo, ainda mudos, iam receber uma avalanche de dados impossível de ignorar. Às 0700 UTC, a expressão "a noite em que o céu ficou verde" já era um hashtag viral. Os telescópios do planeta, desde os setups caseiros aos gigantes de 10 metros, apontavam agora para um único intruso verde veloz. A passagem da curiosidade pública para a urgência científica estava consumada. O relógio corria e cada instante era precioso. No centro de controlo do Atlas, a 1º de julho de 2025, o primeiro envio de dados de Rio Hurtado ativou o procedimento habitual. Processar a detecção no resolvedor de órbitas. Verificar asteroides conhecidos. Sinalizar anomalias. Mas o programa travou. Cada esforço para encaixar uma órbita elíptica fechada gerava resíduos que teimavam em não estabilizar. Os cálculos indicavam um trajeto que não regressava, que não pertencia ao Sol. Excentricidade superior a 1, hiperbólica. Não mero erro estatístico, mas barreira matemática. Um pequeno grupo de analistas concentrou-se à volta do ecrã, vendo os resíduos a crescer com cada ajuste. Os protocolos normais sugeriam paciência, recolher mais informação, descartar detecções falsas, evitar entupir o canal de confirmação com alarmes infundados. Contudo, a velocidade e o rumo aparentes do objeto continuavam a demolir o modelo. Uma entrada no registro às 0314 UTC registrou a inquietação. Se for autêntico, é interestelar. Se não, desperdiçamos o tempo do mundo.
Um analista, recordando o caos da descoberta de Oumuamua, defendeu a escalada imediata. O Centro de Planetas Menores foi contactado, com uma nota de urgência. Ajuste não fechado, excentricidade superior a 1. Candidato possível a ISO. O debate na sala de controlo passou da prudência aos números frios. Quantas horas até que o segmento se tornasse inviável? Cada minuto perdido encolhia a janela de oportunidade. Às 0500 UTC, a equipe agiu em bloco, preparando o alerta para a difusão mundial. A bandeira interestelar foi içada. Pela terceira vez na história, o software não conseguiu ancorar a órbita ao Sol. O alerta do Centro de Planetas Menores saiu às 0512 UTC, a 1º de julho de 2025, com a designação preliminar do objeto e um aviso, ajuste de órbita falhado. Excentricidade acima de 1, velocidade de saída ilimitada. Em poucas horas, o objeto ganhou um nome oficial, 3 segundo Atlas, o terceiro objeto interestelar confirmado após o Mumu e Borisov. As folhas de dados contavam a história em cifras. Na detecção, o 3 segundo Atlas já se deslocava a 61 km por segundo. E os modelos de trajetória previam uma velocidade no periélio próxima dos 98 km por segundo. Isso basta para percorrer a distância da Terra à Lua em pouco mais de 1 hora, muito além fora do alcance de qualquer sonda, foguete ou interceptor projetado, especialistas em dinâmicas orbitais e muitos deles dedicados há anos modelando visitantes hipotéticos de fora do Sistema Solar e observavam os resíduos aumentarem em tempo real. A trajetória hiperbólica era evidente. Tratava-se de uma passagem única, um sobrevoo cósmico irrepetível. Os comunicados oficiais multiplicaram-se. O objeto CEN 2025N1 Atlas foi reclassificado como 3I Atlas, marcado como interestelar e incluído na curta lista exclusiva de intrusos no Sistema Solar. A impossibilidade de interceptação impôs-se de imediato. Nenhuma missão em curso, nem mesmo os conceitos mais rápidos de velas solares, poderia aspirar a igualar a velocidade ou o percurso. Com a aproximação máxima a Marte agendada para 3 de outubro de 2025, a cerca de 29 milhões de quilômetros, a oportunidade para estudos detalhados encolhia a olhos vistos. O processo de notificação, outrora mera rotina, desencadeou agora uma correria mundial por observações remotas. Todos os telescópios, espectrógrafos e olhares disponíveis eram essenciais antes que o 3I Atlas se desviasse para sempre. Os espectrógrafos de La Palma e do Gemini-Salf começaram a transmitir dados antes do nascer do Sol, com os seus registros brutos examinados por analistas de fase gasosa em busca da assinatura familiar do C2, a molécula responsável pelo brilho verde clássico em quase todos os cometas registrados. Contudo, os resultados contavam outra narrativa. Em vez das bandas nítidas de cisne próximas dos 516 e 563 nanômetros, a zona verde era preenchida por um platô amplo e sem características distintas. Linha a linha, a assinatura esperada de carbono estava ausente. As varreduras infravermelhas adicionaram outra revelação inesperada. Dióxido de carbono, e não água, dominava o espectro. O CO2 superava o H2O num rácio de 8:1, uma proporção inédita em qualquer cometa do Sistema Solar interior. A química habitual, impulsionada pela água, virava-se do avesso. Cianogênio, que por vezes intensifica tons azul-verdes, surgia em quantidades moderadas. Sulfureto de carbono mal se detetava. Nenhum deles explicava a força ou a durabilidade da emissão verde. Nas salas de controlo, os peritos trocavam ideias em direto. Alguns invocavam a dispersão por poeiras, mas os polarímetros refutavam uma interpretação simples. Outros percorriam catálogos de radicais raros e compostos voláteis exóticos, sem que nenhum se adequasse à cor observada. A falta de C2 criava um vazio químico no cerne da anomalia. Por enquanto, a única certeza era que o 3I Atlas reescrevera as regras da cor. O brilho verde era autêntico, inconfundível e, por todos os critérios, inexplicável. Espectrógrafos dos maiores telescópios mundiais iluminaram-se com uma assinatura imprevista. Mais de 20 linhas distintas de níquel, várias no ultravioleta, todas proeminentes com uma nitidez inquestionável. Ferro, tipicamente o companheiro nas emissões metálicas de cometas, mal se manifestava. Algumas linhas débeis,
próximas do limiar de detecção, na sua maioria completamente ausentes. O desequilíbrio era tal que, em certos registros, o níquel eclipsava o ferro num fator de 50 ou superior. Para os químicos de cometas, isto equivalia a uma impressão digital química de outro mundo. Equipas laboratoriais, algumas ainda a executar testes noturnos em câmaras criogênicas, apressaram-se a reproduzir os espectros. Carbonilos de níquel, voláteis a temperaturas mais frias do que as de qualquer cometa solar, emergiram como principal suspeito. No laboratório, estes compostos sublimam a menos 25 graus Celsius. Mas no escuro interestelar profundo, poderiam persistir durante milênios, à espera de um Sol passageiro próximo o suficiente para os libertar. O ferro, pelo contrário, costuma fixar-se em silicatos ou grãos pesados, resistentes, refratários e teimosamente invisíveis ao espectrógrafo. A polarimetria trouxe outra complicação. Os grãos de poeira no 3I Atlas dispersavam a luz com uma polarização negativa profunda, um padrão comum nos confins do sistema solar. Objetos transneptunianos, e não cometas interiores, que, aliado a imagens iniciais do Hubble, indicavam um núcleo compacto, provavelmente com poucos quilômetros de diâmetro, envolto numa coma rica em CO2. A física desta poeira, densamente compacta, submicrônica e surpreendentemente coesa, já apontava para uma origem bem além da linha de geada de qualquer estrela comum. Para os cientistas planetários, as implicações aguçavam-se. A química em exibição não era meramente exótica, era uma pista direta sobre como planetas e cometas se formam nas regiões mais gélidas da galáxia. O tempo urgia para réplicas em laboratório. Com o Hubble e o JWST prestes a ficarem cegos pelo Sol, todos os olhares se voltaram para os orbitadores de Marte, na esperança de uma última oportunidade para registrar os vapores metálicos e a física da poeira antes que o 3I Atlas se perdesse no espaço profundo. Marte assumiu o papel de plano B, com o Hubble e o telescópio espacial James Webb bloqueados pela elongação solar. A única forma de captar o 3I Atlas na sua passagem crítica era a partir da órbita de outro planeta. O Mars Reconnaissance Orbiter e o MAVEN, imersos nas suas próprias campanhas científicas, depararam-se com uma ordem repentina de redirecionamento de alta prioridade. A 10 de setembro de 2025, um memorando classificado da Divisão de Ciências Planetárias da NASA chegou às caixas de entrada dos gestores de missão. Preparar-se para uma campanha de oportunidade imediata. O objeto passaria a 29 milhões de quilômetros de Marte a 3 de outubro. A distância era suficientemente reduzida para que instrumentos de alta resolução em ultravioleta e infravermelho pudessem examinar o coma e a cauda do cometa, mas isso só seria possível se a oportunidade fosse aproveitada de imediato. As disputas políticas eram acesas. As equipas de climatologia marciana opuseram-se veementemente, argumentando que anos de medições de bases sazonais poderiam ser comprometidos. Os engenheiros apressaram-se a reformular o software de apontamento, realinhar os sensores e coordenar horários de observação com parceiros internacionais. Comitês científicos do Congresso intervieram, exigindo que o raro evento interestelar tivesse prioridade absoluta. No final, a divisão científica violou o protocolo habitual, concedendo aprovação total em apenas 48 horas, um procedimento que normalmente se prolonga por semanas. Até ao fim de setembro, o posto avançado em Marte estava em estado de alerta. As equipas de instrumentos treinaram sequências de observações aceleradas, cientes de que a velocidade do cometa, próxima dos 98 km por segundo no periélio, deixava pouca margem para falhas. A 3 de outubro, quando o 3I Atlas efetuou a sua passagem mais próxima, as duas sondas orbitais registraram espectros, clarões ultravioleta e leituras atmosféricas impossíveis de obter a partir da Terra. Em apenas 3 horas, a MAVEN recolheu mais dados sobre vapor metálico e estrutura do coma do que a maioria das missões obtém numa estação inteira. O risco compensou. Marte, por um breve período, transformou-se nos únicos olhos da humanidade sobre um visitante interestelar. No final de 2025, os engenheiros de software do TESS e do Observatório Reuben enfrentaram uma realidade dura. O 3I Atlas tinha escapado aos seus algoritmos não uma, mas 2 vezes. Imagens de arquivo de outubro de 2023 e junho de 2024 revelavam vestígios tênues e rápidos, mal acima do ruído, mas autênticos. Os pipelines de detecção,
calibrados para eliminar candidatos hipermétricos ou com cores anômalas e assim prevenir alarmes falsos, haviam silenciosamente ignorado os sinais mais cruciais. A análise pós-evento foi rápida e implacável. Os programadores de machine learning, ainda a vasculhar registros antigos, iniciaram a reformulação do código para detectar trajetórias desviantes e explosões de cor esverdeadas em tempo real. A nova diretiva era inequívoca, e nada de visitantes interestelares perdidos, mesmo que isso implicasse mais falsos positivos e chamadas noturnas urgentes. Os arquitetos de missões, a acompanhar o exame dos dados, defenderam uma solução mais drástica. Se o software não assegura alertas precoces, o hardware tem de estar preparado para lançar a qualquer momento. Propostas para interceptores de resposta rápida, naves com velas solares, enxames modulares de instrumentos e até CubeSats descartáveis passaram de esboços em quadros para planos de financiamento. As especificações técnicas são ambiciosas, do lançamento em semanas, aproveitando a pressão solar para igualar velocidades hipermétricas e envolver qualquer objeto entrante com sensores antes que desapareça. A NASA, a ESA e equipas privadas avaliaram projetos concorrentes, cada um a prometer a agilidade que o 3i Atlas havia revelado como ausente. Para o próximo visitante, o plano é nítido. Gatilhos de sondagem ativam-se em cores estranhas e órbitas não ligadas. Frota de interceptores permanece em prontidão, não só para observar de longe, mas para encontrar o mensageiro interestelar seguinte a meio do caminho. A lição do 3i Atlas inscreve-se em cada linha de código e em cada conceito de missão. As surpresas cósmicas exigem preparação, não arrependimentos. A 3 de outubro de 2025, o 3i Atlas passou a 29 milhões de quilômetros de Marte. A sua abordagem mais próxima foi registrada pelas sondas orbitais de Marte, após os telescópios terrestres ficarem indisponíveis. Confirmado como o terceiro objeto interestelar detectado até a data. A sua velocidade no periélio de 98 km por segundo e o trajeto hiperbólico foram validados nos registros do Atlas e do Centro de Planetas Menores. Os espectros mostraram uma luz verde neon intensa. Contudo, as bandas clássicas de C2 em cisne estavam ausentes. Em vez disso, o dióxido de carbono predominava sobre a água na proporção de 8:1, e mais de 20 linhas fortes de níquel surgiram sem correspondência em ferro, violando padrões conhecidos de cometas. Apesar das observações globais e da recolha urgente de dados, a origem química real do brilho verde permanece por esclarecer. Testes em arquivos e dados do Reuben revelaram vestígios iniciais ignorados pelo software antigo, impulsionando atualizações nas sondagens e propostas de missões para interseções rápidas. O 3i Atlas partiu, mas as suas anomalias impõem um novo padrão. Cada visitante interestelar traz provas únicas sobre origens planetárias, e a prontidão baseia-se no que aprendemos de cada um.